Olá, alunos do curso de Licenciatura em Química. Eu sou a professora Marcele. Esta é a nossa disciplina Seminários Temáticos em Educação 1. E a nossa aula de hoje é sobre a unidade 1, a escola como espaço de formação e socialização. O objetivo específico da nossa aula de hoje é aprofundar o conhecimento sobre o ambiente escolar, levando em conta a sua função social e as relações de poder que o envolvem. Iniciamos com uma indagação. O que é a escola? Bom, nós sabemos que a família é o primeiro espaço de socialização do indivíduo. É com a família que a criança aprende os valores e comportamentos da cultura da sua sociedade. A escola, no entanto, ela, além de proporcionar o aprendizado dos conhecimentos acumulados pela humanidade através do desenvolvimento da ciência e da cultura, ou seja, além de proporcionar a formação intelectual do indivíduo, a escola também ela participa com a transmissão de modelos sociais de comportamento, com os valores morais e também ela favorece o aumento da autonomia do indivíduo e o sentimento de pertencimento a um grupo social. Então, a escola, além de ter a sua importância no lado da formação intelectual do indivíduo, ela forma também a personalidade e a socialização desses indivíduos, desses alunos. Segundo Coles, 2004, o processo de socialização, ele ocorre em 3 passos ou 3 processos. O primeiro, os processos mentais de socialização, que correspondem ao conhecimento dos valores, normas, costumes, instituições, aquisição da linguagem e dos conhecimentos transmitidos pela escola. Segundo, os processos afetivos de socialização, que manifestam-se por meio da empatia, do apego e da amizade. E terceiro, os processos condutuais de socialização, que envolvem a aquisição de condutas consideradas socialmente aceitáveis, evitando-se as não aceitas. Então, a escola, entre os vários papéis que a escola desenvolve na formação da criança, está também esse processo de socialização. Bom, gente, nós sabemos que a escolarização da criança ela se dá principalmente a partir dos 7 anos de idade. Então, é justamente a partir dessa idade que a criança começa também a compreender e a agir conforme as regras sociais. É na escola, pois, que é o espaço no qual as crianças vão produzir seus conhecimentos sociais, no qual elas começam a compreender as características dos outros e de si mesmas, elas estabelecem diferentes graus de relacionamentos e elas necessitam absorver novas regras de funcionamento diferentes daquelas regras do seu espaço familiar. Então, essa idade de escolarização das crianças a partir dos 7 anos, ela é muito importante também para o seu processo de socialização. Na escola, ainda segundo Coles, é que ocorre o processo de socialização secundária. Então, a família, ela exerce o papel de socialização primária, aquela socialização que ocorre desde o nascimento da criança, os primeiros contatos com o lar materno, e ela vai ali se socializando de uma forma primária, os primeiros contatos sociais. Na escola se dá a socialização secundária, quando a criança ela vai ter acesso a um grupo social bem maior do que o seu grupo familiar. E conforme aqueles 3 aspectos descritos por Coles, esse processo de socialização ele se dá por uma via mental, com a aquisição de conhecimentos, ele também se dá pela via afetiva, com o estabelecimento de relações de apego e amizade, e também condutural, onde a criança desenvolve novas condutas. Ao chegar à escola, a criança traz consigo os aspectos vivenciais familiares, os valores familiares, mas o ambiente escolar ele será peça fundamental no seu desenvolvimento da criança, inclusive no desenvolvimento social também.
Ainda sobre esse processo aí de socialização, um teórico muito importante, né, que teorizou sobre as relações de poder na sociedade capitalista foi o Michel Foucault. Tá? O Michel Foucault utilizou como exemplo o panóptico, né, que é essa estrutura demonstrada aqui na imagem, que vocês podem observar, para explicar como ocorrem os mecanismos de disciplina e controle nas relações sociais e nas relações de poder dentro da sociedade capitalista. Então, esse panoptismo corresponde à observação total do indivíduo, dos indivíduos, né? E é a tomada integral por parte do poder disciplinador da vida de um indivíduo. De acordo com essa estrutura, o indivíduo é vigiado durante todo o tempo, sem que veja o seu observador, que é aquele que ficaria ali na torre central responsável por essa vigilância. Então, esse indivíduo ele nem mesmo sabe em que momento ele está a ser vigiado. Não há mais a necessidade de punir, porque o ato de vigiar ele já é suficiente para manter a ordem naquele determinado local, que é o panóptico. Através desse modelo do panoptismo, o Michel Foucault ele passa a exemplificar como se dão as relações de poder e de vigilância nessa sociedade capitalista. Né? Então, a necessidade que o sujeito tem de se sentir vigiado faz com que ele não precise mais ser punido. Um outro conceito, né, que surge a partir dessas sociedades disciplinares são as sociedades de controle. Tá? Até o século XIX, prevaleciam na sociedade esses mecanismos disciplinares. A partir do século XX, principalmente com o surgimento de novos mecanismos de vigilância, né, em que a disciplina passa a ser interiorizada, sem a necessidade de aparatos explícitos de vigilância, surge então o modelo de sociedades de controle, ou seja, o próprio indivíduo ele já se sente vigiado por esses mecanismos de vigilância, principalmente os mecanismos eletrônicos, né, como as câmeras de segurança, e ele mesmo já se autocontrola. Né? Agora há um processo de vigilância constante, intensificada pela disseminação de dispositivos tecnológicos de vigilância, presentes até mesmo ao ar livre, né? Como exemplo, as câmeras de vigilância. No século XXI, né, no nosso século, além dessas câmeras de vigilância, nós temos vários outros mecanismos de controle também e de vigilância, como os celulares, né, as filmagens, tudo que ocorre, qualquer coisa que foge do cotidiano é filmado, é postado nas redes sociais. Então, as pessoas elas já se disciplinam muito também por essa questão das filmagens, as fotografias e a postagem nas redes sociais. E a escola, né? Como é que a escola participa dessas relações de poder na sociedade? De acordo com Foucault, a escola reproduz as relações de poder que são presentes na sociedade. A escola, então, é um espaço no qual o poder disciplinar ele vai produzir o saber e ele vai reproduzir toda aquela estrutura de poder presente na sociedade, as classes sociais, a dominação social, ele vai ser reproduzido também, né, entre outros mecanismos, a partir da escola, do espaço escolar. Segundo Foucault, ao dividir os alunos e os saberes em séries, a escola reforça as diferenças, recompensando os que se submetem ao sistema escolar e punindo com reprovação os que não se submetem. O modelo pedagógico vigente, né, permite vigilância constante, tornando a escola um espaço de controle constante da sua população através da burocracia acadêmica, através também do orientador educacional, do professor e até mesmo dos próprios alunos. O professor, então, também participa dessas relações de poder na escola, né, uma vez que ele é subordinado às autoridades superiores, né, e essa submissão leva-o muitas vezes a desenvolver também
uma dominação compensadora junto aos alunos. Então, o professor, ele recebe a dominação das instâncias superiores e ele se torna um dominador perante a sua classe, perante aos alunos. Ele assume como papel a imposição da ordem e da obediência. Então, o papel do professor, além de ensinar os conteúdos, ele se torna também um papel de imposição da ordem e da obediência a essa turma. Outra coisa importante nessa relação de poder aí, principalmente entre o professor e os alunos, está o sistema de avaliação, que muitas vezes nas salas de aula é utilizado como punição, né, onde você recompensa aqueles alunos que se comportam, os que agem de acordo com a ordem, e você acaba punindo, através desse sistema de avaliação, os alunos que não se enquadram dentro da ordem, dentro do quadro de obediência. Então, como agir sobre essa realidade escolar? Né? Nós, enquanto futuros professores, como devemos pensar essa realidade escolar? Seria, gente, principalmente através da reflexão das nossas práticas enquanto professores ou mesmo enquanto futuros professores, né? Porque não podemos negar a importância da escola. A escola é um espaço fundamental na construção do saber, é um espaço de aperfeiçoamento das vocações profissionais, principalmente para as classes trabalhadoras, é um local onde ocorre o processo de socialização dos indivíduos, né? Mas a gente, enquanto professores, nós precisamos, certo, formar uma consciência crítica do nosso papel para que nós não sejamos apenas simples reprodutores da realidade social, né? De acordo com a teoria de Foucault. Então, nós precisamos ter consciência do nosso papel enquanto professores, precisamos atuar na escola de forma consciente para que nós não sejamos apenas simples reprodutores dessa realidade social, certo? A nossa aula fica por aqui. Essas são as principais referências que nós utilizamos para a aula de hoje, certo? E no mais, desejo a vocês bons estudos. Não esqueçam de ler os textos que estão disponíveis no nosso ambiente virtual, certo? E assistirem aos outros vídeos também. Bons estudos e até mais!